e Nicolas da Cruz novamente para um react do canal São Long. Ele permitiu que eu fizesse esse react. Vocês já estão cansados de saber. Cauruboros é uma serpe alada e eu posso provar. Então bora. Hoje é dia de descobertas essenciais e relações específicas do meio ambiente. Chegou a hora de você, pacato ser social, aprender um pouco sobre as notoriedades de nosso planeta. Para começarmos esse assunto confuso e muito estranho do Óbvio. porquê o Queroboro ele é na verdade uma serpe alada, sendo que parece que não é, mas é, bem, precisamos saber o que é uma serpe alada. As serpes aladas em geral são basicamente répteis de grande porte que usam as asas dos braços, ou os braços em si, como se fossem asas, para poder voar. Em Monster Hunter não é diferente. As serpes aladas ou aivernes são um enorme grupo de seres que usam as patas dianteiras como se fosse um meio de locomoção para poder voar. Mas em Monster Hunter possui duas subcategorias, se é que pode-se dizer assim no caso, que são as serpes aladas que voam literalmente, são as verdadeiras, e as serpes aladas que são terrestres e usam os braços para poder andar em terra. As serpes aladas verdadeiras, como por exemplo, que eu posso citar é Hatium e Rathalos, principalmente o Rathalos, que ele tem um monte de imagem que realmente mostra que ele é realmente uma serpe verdadeira. Ele possui dois enormes braços que serviram e evoluíram como se fossem asas, que nem os dos pterossauros, sabe? Possui patas traseiras pequenas para poder andar em terra, mas ele não usa os braços da frente para se locomover em terra. Ele foi realmente adaptado a viver e caçar em pleno ar. Agora o outro grupo, que algumas pessoas chamam de pseudoserpe, sendo que eu considero do jeito que eu falei. Na minha opinião, esse dragão, entre aspas assim, eu não sei se dá pra considerar como dragão, mas eu acho que ele foi que nem as águias. As águias não são muito de andar em terra. Elas passam a maior parte do tempo voando. Elas evoluíram para ter asas que são feitas para voar. Você vê alguma árvore que fica com as asas no chão? Não, nenhuma fica. Normalmente os braços ficam escondidos ou, na verdade, os braços não, as asas. Porque todas as aves são assim, até o casuar. Serpes aladas que são adaptadas para viver em terra. São basicamente lagartixas gigantes ou dragões de Komodo, se é que pode se dizer assim. Lagartixas, répteis, tanto faz, que são adaptados para viver em terra. Um ótimo exemplo que eu posso pegar aqui é o Tigrex. Ele vai ser muito essencial para sabermos do porquê raios o Queroboro é uma serpe alada, mais especificamente uma serpe alada terrestre. What in fuck's name are you doing? Bom, vocês devem estar até se perguntando o porquê do meu questionamento do fato que o Ouroboro ser e tá mais para uma serpe alada terrestre, parente do Tigrex, do que um próprio Elder Dragon em si, já que existe outros Elder Dragons do tamanho do Ouroboro que não possuem asas. Claro que existe o Safigiva, Gogmasios, que possuem asas e são enormes, até maiores que o próprio Ouroboro. Só que são detalhes e são exceções. O único bicho na. Porque, ó, eu vou falar um negócio aqui que eu não conheço Monster Hunter por completo. Não conheço. Tipo, tem certas franquias que a gente não conhece por completo e quando a gente começa a assistir, a gente vê as fãs, vê papapá, a gente começa a gostar. Tipo, exemplo, como Treinar Nosso Dragão. Foi a primeira franquia assim, tirando alguns outros, que a gente assistia, a gente tinha interesse de saber sobre aquele universo, os dragões, por aí vai. A mesma coisa de Godzilla, que você quer descobrir mais sobre, principalmente os filmes clássicos, que aí sim você conhece mais kaijus do que você conheceria os kaijus atuais. E no meu caso, atualmente, eu conheço mais Godzilla, Jurassic Park, Barra Road e algumas outras franquias, como o Nosso Dragão e por aí vai. Mas, obviamente, eu comecei a assistir, ver teorias e por aí vai, pra eu conhecer isso daí. Monster Hunter Minha não mente, seria que possui diferente. tamanho similar ao próprio Keuruboro,
é o próprio Gasmagorm. O Gasmagorm, ele possui um tamanho grande e não possui asas. As únicas coisas que ele tem são aqueles enormes braços extras que servem para locomoção e para nadar em biomas marinhos ou em biomas subterrâneos. E, bem, claro, ele é considerado como dragão, mas o Queruboro, na minha opinião, e claro, na anatomia de muitos bichos por aí em Monster Hunter, tá totalmente errado ele ser considerado como dragão, porque dragões possuem 6 membros. Vocês podem se perguntar, por que assim? Porque, querendo ou não, dragões possuem 6 membros. Aquelas Sim. asas são consideradas como membros. Basicamente, nenhuma outra criatura normal possui mais de 6 membros. Só dragões têm aquilo. E o Gasmagorm, ele é um dragão de fato. Ele possui 6 membros. Ele possui 2 patas dianteiras, 2 patas traseiras e 2 braços, que em algum momento da evolução eram asas e se tornaram braços. E o Queruboro não possui isso. Isso eu concordo, porque existe tipo uma desevolução. Ele era um dragão e ainda é um dragão, só muda que sem asas. Aí essas partes que era para ser asas viraram braços. Tá entendendo? E, na minha opinião, alguns podem até comentar que ele possivelmente tem, e é aquelas estruturas ósseas. Claro que, na minha opinião, e claramente dá pra ver que aquilo não são asas. Tá mais pra osso, ou até mesmo camadas de proteção para se proteger dos inimigos. E até mesmo para acumular muito calor para usar como arma de guerra contra outras espécies, etc. E, bem, tá aí que tá o problema. Queruboro, biologicamente, não é um dragão. Só que ele realmente se encaixa nessa classificação porque Elder Dragons são basicamente criaturas com imenso poder que podem afetar um ecossistema ou um ambiente. O Queruboro, ele se encaixa perfeitamente. Só que biologicamente não. Ele tá mais para uma serpe alada do que um Elder Dragon. Mas alguns podem comentar, se isso é verdade, então qual é a definição definitiva para sabermos se eu estou falando é verdade ou não estou inventando coisa na minha cabeça? Bom, aí que eu explico com todo o meu maior prazer. You are guilty. It's a minor infraction. Case closed. I win and you... Bom, mas antes de tudo, precisamos saber o do porquê raios eu, Soul Lin, o cabelo branco, o homem da biologia, simplesmente tirou o fato do que o Queruboro tá mais pra uma serpe alada do que é um Elder Dragon. No caso, eu já expliquei Espera aí só um minuto. que do Elder Dragon, mas por que raios eu considero como uma serpe alada? Bom, além do fato do Queruboro não ter asas, eu me inspirei por umas imagens que eu encontrei no Twitter e pelo canal de Cieg. O canal de Cieg eu explico já, mas a do Twitter é bem importante que eu quero mostrar essas imagens aqui. E bom, essas imagens eu já postei na aba da comunidade, só que eu ia fazer um vídeo sobre, e esse vídeo é hoje. E bom, eu não me lembro do nome do artista, mas eu vou pegar e tentar botar o nome do artista aqui, para caso vocês tenham interesse e tal. E bom, existem 2 imagens que ele fez que são a árvore genealógica das serpes aladas. Claro que não é 100% perfeito, porque nessa vida não dá para ser perfeito e algumas coisas estão fora de contexto, mas ele realmente, na minha opinião, ele foi um dos melhores que criaram a árvore genealógica. Parabéns, cara. Isso é verdade. Parabéns. E bom, na minha opinião, é interessante essa imagem aqui. Claro que tem um bicho aleatório que ele mesmo fez, que é fan-made, então bora fingir que ele não existe, parente dos cerejas, e que aparentemente está normal, não tem nenhum problema, tal. Tem até uma classe dos bichos bem primitivos de grande porte. Só que aí que tá, se você olhar pra cima, você vai ver o ícone do Queruboro, que é muito melhor do que o ícone do Queruboro lá que temos no Frontier original. E, bom, o que tem? É que ele tá em interrogação. Onde que ele se encaixa nessa árvore genealógica? Aí que tá. Devem estar se perguntando algumas pessoas, tá, mas por que ele tá aqui? Bom, é que o Queruboro ele é confuso. Primeiro, ele é gigante. Segundo, ele possui série de características que são serpes aladas quadrúpedes. Só que, tipo, cadê as asas? Cadê os membros da parte da frente? Cadê? Bom, aí que tá.
tudo está ligado aos dedos. Como assim, cara? Então tá me dizendo que dá pra saber a classificação de um bicho só por conta dos dedos? E é verdade. Na minha opinião, isso faz muito sentido. É um detalhe bobo, mas tudo na biologia tem um significado, querendo ou não. Uma característica só define um bicho inteiro. Vai por mim, assista o canal do Perua que você vai entender. E, cara, na minha opinião, foi um detalhe que eu notei algumas semanas atrás que realmente, cara, faz muito sentido. E é por isso que o vídeo do canal do Cieg tá aqui. Gente, eu tô meio calado aqui porque eu tô prestando atenção no vídeo, tá bom? Então não fiquem bravos se eu quase não falar nada pelo vídeo. E também eu não tenho certeza se a câmera vai fugir de novo, então... Claro que eu não me lembro qual é o vídeo que especificamente fala sobre isso, já que o canal do Cieg ele tem muito vídeo de Monster Hunter. Mas pode ser, mais provavelmente foi um dos vídeos que falava sobre ou do Acantor ou do Uncanus. Eu vou tentar achar o vídeo e mandar o link aí embaixo na descrição ou na aba dos comentários. Seja qual for, nesse vídeo ele mostra um detalhe interessante que basicamente o Acantor, ou até mesmo o próprio Camus, foi chamado e considerado como Elder Dragon. E bem, isso é um detalhe interessante porque aparentemente se você olhar para o Acantor e o Camus, dá para acreditar que eles são dragões. Eles são grandes, ameaçadores, assustadores e eles possuem imenso poder colossal. Eles basicamente são os bichos dominantes mais poderosos dos seus ambientes. O Uncanus nem se fala, ele é o predador supremo. O Acantor, ele é basicamente top monstros das áreas vulcânicas que não tem inimigo nenhum. O único que pode bater de frente é o Gravius, e o Acantor serve como predador natural do mesmo. E, bem, eles são muito parecidos com dragões assim, de grande porte. Tá, mas por que? Porque eles foram considerados como Elder Dragons, mas depois foram para serpes aladas. Simples, porque eles não possuem nenhuma característica de dragão, como mencionado antes. Eles não possuem nenhuma estrutura nas costas que assemelham a asas. Claro que pode até argumentar, mas eles perderam na evolução no caso. Cara, é só olhar para os esqueletos das baleias. Os esqueletos da baleia ainda tem aquelas patinhas traseiras, ainda tá em evidência em ossos, ainda tá lá. Se você for ver uma imagem, tá lá os ossinhos das pernas que indica que ele foi um mamífero no passado. E isso é verdade. isso deveria ser aplicado a Cantor e o Camus, coisa que não é verdade porque eles nunca foram dragões anciões. Beleza? E bom, aí que tá. Como é que eles souberam que eles são serpes aladas? Por conta dos dedos. E por que isso? Simples. Porque o Acantor e o Camus, eles possuem 4 dedos, que um deles é maior do que os outros. Se você notar, o quarto dedo, é maior do que qualquer outro dedo. Por quê? Simples. Porque esse quarto dedo é para ser a asa do ancestral que basicamente evoluiu na evolução. Se você notar bem, até o quarto dedo do T-Rex é a própria asa. Aquela asa é um dedo modificado que ficou enorme e virou uma asa. Exatamente. E, bom, isso se aplica ao próprio Keuruboro. Sim, acredite se puder, o próprio Keuruboro, ele é uma serpe alada por conta disso. Aquele quarto dedo, que se você notar bem, é um quarto dedo modificado. É uma mini asa, querendo ou não. E o que isso significa? Que basicamente o Keuruboro, ele é uma serpe alada de fato. Ele é um parente do Tigrex e um exemplar gigantesco. Mas aí que tá, onde e quando ele se encaixa na árvore genealógica? Bom, aí que tá. Eu não faço ideia onde esse bicho pode se encaixar na árvore genealógica. Mas como assim você disse que ele é uma serpe alada, né, seu desgraçado? Pra mim, ele pode ser, digamos, entre a serpente alada e um dragão, né? Porque ele tem a característica daqueles dragão lá, os falsos dragão. Que não é dragão, é tipo... Eles são dragões que ficam mais tempo no chão do que voam. Enquanto os dragões verdadeiros, eles voam. Mas, enfim, é só detalhe. Eu sei que ele é uma serpe alada, desgraça. Eu tô falando disso o vídeo inteiro. E, bom, na minha opinião,
a gente não sabe direito ao certo que bicho é esse. Bom, claro que ele aparece na base dos interceptadores, no caso, só que não tem muita informação sobre isso. Não sabemos do que ele come, não sabemos o ambiente dele, não sabemos nem nada dele. A resposta é muito mais simples que isso. Ninguém sabe de onde esse troço veio. Não sabemos se tem dimorfismo sexual, não sabemos se ele é um predador de algum outro predador conhecido, não se sabe se ele é o predador do Long Shanlung, não sabemos de nada. Ele é só um Elder Dragon que basicamente ele aparece de vez em quando na base dos interceptadores por algum motivo, talvez por ameaça ou alguma coisa assim do gênero. Pra mim, lá é o território dele. Ou dela. Não tenho certeza porque não dá pra saber se é macho ou fêmea. Aí você pergunta pro criador do jogo, aí ele te responde. Não tem muita informação sobre. E, bom, é isso que a gente sabe. Ele é uma criatura de grande porte e que não se sabe se ele é uma espécie antiga ou uma espécie nova que sofreu alguma mutação. Bom, aí que tá. Existem duas teorias que eu posso elaborar aqui. A primeira é que ele é um tipo de fóssil vivo e colossal. Bom, sabemos que os ancestrais dos Aivernes, no caso o ancestral do Tigrex foi o Aivern Rex. Ok, beleza? Só que esse Aivern Rex foi um ancestral de algum, um descendente de algum outro Aivern. E existe até um vídeo do Massamune TV, que eu vou botar o link aqui na descrição, que fala que os ancestrais do Tigrex eram gigantescos e que possuíam todas as características de uma serpe alada. E bom, talvez, muito talvez, estaríamos falando de um ancestral imensamente muito relacionado ao Aivern original, possivelmente um dos primeiros descendentes dele. Ou seja, o Keuruboro pode ser considerado como um fóssil vivo, talvez. Talvez. E do né? porquê Que eu ele foi tenho tanta morto. certeza nessa teoria, no caso, a primeira teoria, que ele é um fóssil vivo. E isso realmente funciona em Monster Hunter? Bom, no próprio Monster Hunter Frontier que esse bicho apareceu, existe alguns exemplares que basicamente são fósseis vivos. Um ótimo exemplo que eu posso dar aqui é o próprio Toa Tetsukatora. O Toa Tetsukatora é um dragão com aparência de felino com poderes de gelo e que no próprio jogo não fala exatamente, mas ele é uma espécie que é mais antiga que o Teostra e Lunastra, ou seja, um fóssil vivo basicamente. Não falou especificamente com esse termo, mas é basicamente a mesma coisa. Só que, claro, não é o mesmo ancestral. Ele não vai ser o mesmo ancestral de milhares de anos atrás. Ele é só uma espécie à parte que herdou essas características, manteve essas características mesmo ao correr dos milhares de anos que se passaram. É tipo o selacanto. O selacanto de hoje em dia, que mora nos mares perto da África, não é o mesmo peixe que viveu no tempo do dinossauro. Claro, até mesmo o nome científico é diferente. Só que é um peixe que herdou a característica do seu ancestral e manteve assim mesmo hoje em dia. E isso se aplica ao Keuruboro. O Keuruboro pode ser uma espécie, no caso, que herdou essas características que você pode Desculpa aí, gente. É porque o negócio do Discord tu fica mandando toda hora, tá? ver do ancestral e se manteve hoje em dia e está vivo até hoje. Não perdeu essas características. Ele é um fóssil vivo, querendo ou não, para sua família. Sim, ele pode ser considerado como um velho na família árvore genealógica das serpes aladas, com certeza. Mas é só a primeira teoria. A segunda teoria fala que ele é uma espécie recente, que ele basicamente reativou genes antigos e adormecidos do seu ancestral. Como assim? Eu explico. Bom, a segunda teoria que falo para vocês aqui é que o Keuruboro, ele é na verdade ao contrário da teoria anterior, ou seja, ele é uma espécie muito recente na árvore evolutiva ou na árvore genealógica das serpes aladas, que tinha uma aparência A, mas que por conta de fatores externos ou internos acabou se tornando uma espécie com uma aparência B. Calma que eu explico. Existe um negócio chamado de reativação de genes, quando uma característica adormecida acaba retornando ao seu descendente de alguma maneira ou de algum fator, alguma coisa assim.
mais ou menos essa é a ideia que o Kaoruburo pode ter sofrido por conta dessa aparência que ele tem. Possivelmente existiu no Eu acho caso essa um teoria Kaoruburo boa. que não possui essas características que podemos ver aqui. Um exemplo e uma ilustração que talvez poderia ser essa teoria realmente verdade é uma concept art do próprio Kaoruburo sem os ossos, sem aquela armadura de osso que ele tem. Cara, se for verdade isso, realmente isso é uma coisa que não dá pra refutar, porque é o Kaoruburo basicamente original, que apareceu no início lá no início e no final, no início não, no final da árvore genealógica, na árvore evolutiva, sem armadura, sem escamas, sem sem essa habilidade de acumular calor, nada, pelado, parecendo um cachorro depenado. É engraçado e estranho o fato disso, mas possivelmente poderia ter sido o Kaoruburo original, que de alguma forma, eu não faço ideia, tipo, esse negócio poderia ter acontecido de muitas, mas muitas maneiras, a gente não tava lá pra ver. Claro, não dá pra saber, não tem muita informação sobre isso. Que poderia ter sido um monte de coisa, poderia ter sido o próprio ambiente, poderia ser a temperatura, poderia ser o clima, poderia ser alguma espécie invasora, tipo Ceréreo, sei lá, que invadiu o território, acabou competindo com outras espécies. E por conta disso, algum gênio antigo acabou acordando e reativando essas características para os próximos descendentes. E uma dessas características possivelmente notáveis seriam a presença de ossos, aquela armadura óssea para acumular calor e até mesmo seu chifre, até mesmo suas escamas de osso que parece mármore e principalmente o seu tamanho colossal, sendo gigantescamente imenso, cara. Ele se O afunda seu que nem um tamanho é Zilla. incrível, porque ele, alguns momentos, parece que ele é maior do que o próprio Odibatorazo, o Cano, um Canos no caso, a Cantor e ser quase do tamanho ou até maior do que uma Xenogiva, cara. Eu não tô brincando, ele realmente é enorme. E claro, assim como o seu imenso tamanho, tem o seu imenso poder. E o que eu tô querendo dizer, depois de tanta conversa que eu falei, e possivelmente eu gaguejei pra caramba nesse vídeo, Sim, gaguejou. que querendo ou não, o Kaoruburo possivelmente é a sépia alada mais poderosa que tem no jogo de Monster Hunter inteiro. Tipo, não é um Acantor, não é um Caos, não é um Jubatorazo, nem é o Poburo Maromo, que nem falamos aqui, e nem falamos do Boga, o bicho lá que Boga, é basicamente um cachorro que solta gás inflamável que explode. Eles nem chegam perto do Kaoruburo. Cara, é absurdo. É por isso que possivelmente ele é considerado como Elder Dragon por conta do seu poder imenso. Que, cara, eu até mesmo concordo com isso, porque, querendo ou não, em algumas análises, esse bicho é basicamente mega poderoso. Na minha opinião, ele é um dos top monstros. Top monstros ou top criaturas mais poderosas abaixo dos Elder Dragons. Ele só perde pro Alatreon em questão de poder destrutivo e essas coisas, em força bruta, etc. Não é à toa que aquele vídeo de shorts que eu falei que fala que o Alatreon ganha. Xenogiva, eu não sei exatamente se ele venceria, mas realmente, por conta da capacidade de voar, facilmente venceria o Kaoruburo. Mas esse assunto é para outro vídeo, outro assunto que eu gostaria de abordar aqui. Obrigado por ter assistido De esse nada. vídeo com a minha voz. Eu não sei se esse ritmo de voz vai continuar assim, mas realmente Eu gostei de você ter usado finalmente, depois de vários vídeos, usar a voz verdadeira. Tipo, é legal ouvir a voz verdadeira pra gente ter um pouco de contexto e também pra aqueles negócios de tradutor lá que você fala um negócio assim, ele vai, olá gente, não sei o que lá, e quando você vai falar uma palavra complexa, ele não fala direito, ele erra alguma coisa. Pra mim é mais legal falar com voz mesmo. Por quê? Porque é legal, você tem mais interação com os inscritos e por aí vai. E também foi porque muito, você mas explica muito melhor. legal para discutir e falar dessa teoria. Provavelmente vai ter um monte de gente que vai falar que isso possivelmente não é verdade, mas
Tá aí, a internet tá aí pra abrir, dar espaço, falar das suas ideias e teorias, no caso. Espero que gostem. E, bom, bora ver o que o futuro espera, né? Eu vou lentamente desaparecendo das sombras e tenha uma ótima noite. E bem, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe por o Discord tá ficando porque o som longo, né? Se você estiver vendo seu longo, você tava me atrapalhando no seu próprio vídeo. Então, mas eu não te culpo não, porque não tem como saber como que eu vou fazer o react. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva se você quiser. E desculpe por não ter falado muita coisa, porque eu não queria deixar o vídeo maior do que ele já tá. Então, é isso. Muito obrigado e fui.